Meu querido e querida, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nós estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da CPAD de 2023. Olha que coisa tremenda. Nós estamos estudando Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista desse primeiro trimestre de 2023 é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Glória a Deus, que coisa tremenda! E nós já estamos chegando, meu amado e minha amada, na quarta lição. Nós estamos chegando na quarta lição. Que coisa maravilhosa! Nós já estudamos a primeira lição, avivamento espiritual. Estudamos também a segunda lição, o avivamento no Antigo Testamento. Estudamos a terceira lição, o avivamento no Novo Testamento. E hoje estaremos estudando a quarta lição, o ministério avivado de Jesus. O ministério avivado de Jesus. Olha aí a quarta lição. Meu Deus, essa quarta lição ela será ministrada no dia 22 de janeiro de 2023, dia 22 de janeiro de 2023. E eu quero, glória a Deus, te agradecer. Estamos em mais um novo ano, entrando neste ano aí de 2023, com muitas perspectivas, com muitos sonhos a serem realizados. Que as bênçãos de Deus caiam sobre a sua vida, e eu agradeço você que já é inscrito nesse canal, você que tem compartilhado, comentado, que tem estado conosco. Muito obrigado. Você que está chegando agora pela primeira vez, seja bem-vindo para comentar, para compartilhar, para poder se inscrever também no canal. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida. Glória a Deus. Meu amado, a lição de hoje é a lição de número 4. A lição de número 4, o ministério avivado de Jesus. O texto áureo dessa lição está em Lucas, o evangelho de Jesus, escrito pelo Dr. Lucas, no capítulo 4, no versículo 14, na versão Almeida Revista e Corrigida. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Que coisa tremenda! A verdade prática diz assim: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Eu vou repetir a verdade prática. O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Olha, meu amado, minha amada, essa lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O segundo objetivo é explicar a importância da oração no ministério de Cristo. E o terceiro e último objetivo da lição é conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito do Senhor. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Meu amado e minha amada, a palavra-chave é Jesus. Essa é a palavra-chave da lição. A palavra-chave da lição é Jesus. A introdução da lição, meu amado e minha amada, a introdução da lição diz assim: a introdução. Jesus iniciou seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4:14, que é o texto áureo.
Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Vamos agora, meus amados, meu amado e minha amada, nós vamos para o ponto de número 1, o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição fala sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Querido, querida, meu amado e amada, o Senhor Jesus, em sua natureza humana, assim também unida à divina, na pessoa do Filho, foi santificado e ungido com o Espírito Santo sobremaneira, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em quem aprove a Deus que toda a plenitude habitasse em Jesus. O Espírito Santo na vida de Jesus é o primeiro tópico do primeiro ponto. Nós podemos destacar, meu amado e amada, alguns eventos em que o Espírito Santo está conectado com a pessoa e a obra de Cristo. O seu nascimento, Lucas 1,35, e respondendo o anjo Gabriel, e disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa que está registrado sobre o nascimento de Jesus em Lucas capítulo 1, versículo 35. John Stuart Alden, ele, no livro O Preço do Poder, na página 49, ele fala sobre a encarnação. Ele diz: a encarnação é o mais profundo de todos os mistérios e o milagre no que todos os outros milagres estão ocultos, a encarnação de Jesus. Foi pela concepção, meu amado e minha amada, do Espírito Santo que o eterno Filho de Deus se tornou o Filho do homem, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. E é claro que o nascimento virginal de Jesus, possibilitado pelo Espírito Santo, era necessário para preservar o Messias de toda a impureza do pecado. Ele não foi gerado em pecado, não, senhores. Ele foi gerado por graça e obra do Espírito Santo. O nascimento virginal não criou uma pessoa, mas um corpo e uma natureza humana. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Esta natureza humana era da substância de Maria, única e sobrenatural, constituída por todos os elementos de nossa própria natureza humana. A natureza humana de Cristo sofreu o processo de desenvolvimento exato de crescimento físico, crescendo racional. É um crescimento tanto racional como também moral. Um crescimento racional, um crescimento moral, como qualquer outro ser humano. Deus encarnado foi formado pelo Espírito Santo, querido, querida. João, ele fala sobre isso no Evangelho de Jesus, que João escreveu no capítulo 1, no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória
do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O nascimento de Jesus foi algo tremendo, foi por obra e graça do Espírito Santo. O seu batismo, em Mateus 3, 13 ao 17, o batismo também, o batismo de Cristo, foi um evento único na história da redenção. Nele, Cristo estava se identificando com o ministério de João. Ele estava se identificando com Israel e com a necessidade da nação de se arrepender. Ele estava se identificando conosco. À medida que precisávamos nos arrepender, além disso, no Antigo Testamento, meu querido e minha querida, os profetas, sacerdotes e reis foram ungidos com a descida do Espírito Santo sobre Cristo, sobre a forma de uma pomba. É significada a unção para o seu tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. Jesus teve um tríplice ofício. Ele foi profeta, sacerdote e rei. Esta unção também foi sua ordenação e sua tríplice obra de profeta, sacerdote e rei. Quando Jesus desce as águas batismais, que é o batismo do arrependimento, não foi porque ele tinha pecado. Ele batizou para dar o exemplo de que toda a humanidade precisa se arrepender e se chegar a ele. É forte demais. Querido, outro ponto aqui, outro tópico aqui, a sua tentação. Falemos do nascimento, do batismo, agora a sua tentação. Em Mateus 4, versículo 1, conduzido. Mateus registra que Jesus foi conduzido ao deserto. Já Marcos, no capítulo 1, versículo 12, Marcos diz que Jesus foi impelido ao deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele foi impelido pelo Espírito Santo. E Lucas 4, 1, o Espírito Santo encheu Jesus e levou para o deserto. Olha só, os evangelhos sinóticos, cada um, eles traz de uma forma a ida de Jesus após ser batizado para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Mateus diz que ele foi conduzido pelo Espírito, Marcos diz que ele foi impelido pelo Espírito, e Lucas diz que o Espírito encheu ele e levou para o deserto. Imediatamente após o seu batismo, Jesus é levado e conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás por 40 dias. Ele entrou na tentação como o segundo Adão. O primeiro Adão, querido e querida, tinha um cenário ideal. O primeiro Adão tinha um jardim e o segundo Adão tinha um cenário hostil. O primeiro Adão estava no paraíso, já o segundo não. O segundo estava no deserto. De todas as maneiras, o primeiro Adão falhou. O segundo Adão triunfou. O primeiro Adão falha no paraíso, o segundo Adão triunfa no deserto. É forte, Brasil. Glória a Deus, é muito forte. A sua vitória sobre a tentação, que foi real e intensa, não estava no poder de sua divindade essencial, mas na unção e no poder do Espírito Santo sobre a sua humanidade. É muito forte. Glória a Deus. O Espírito Santo agora no ministério de Jesus. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Seu ministério, o seu início do ministério evangélico, em Lucas 4, versículo 14 ao 21. Então, pela virtude do Espírito Santo, olha o que está, Lucas 4, 14 ao 21. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, após os 40 dias de tentação no deserto. Lucas nos informa que, de forma pungente, que Jesus voltou, não pela sua própria, mas pela virtude do Espírito Santo. Jesus então vai adorar na sinagoga de sua cidade natal, em Nazaré. Quando ele se levanta para ler as escrituras sagradas, sendo ele um rabino, Jesus interrompe o calendário normal de leitura do dia
voltando-se deliberadamente para Isaías, lá em Isaías 61, versículo 1 ao 3, uma profecia de aproximadamente 700 a 740 anos antes de Jesus, a passagem profética que informa que o Messias seria ungido com o Espírito Santo de Deus. Essa profecia se cumpre em Lucas 4, versículo 18 ao 20, lá de Isaías 61, versículo 1 ao 3. Ao concluir a leitura, Jesus entrega o pergaminho de volta ao atendente e anuncia: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Oh, coisa tremenda, é maravilhoso, meu amado, é forte. O Messias começa seu ministério sob a unção do Espírito Santo, o que é confirmado por Lucas em Atos 10, 38. Confirmado por Lucas e dito por Pedro. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É forte. Meu querido e minha querida, o Messias começa a expulsão de demônios em Mateus 12, versículo 22 ao 28. Uma marca do Messias era que ele iria libertar os cativos e os escravos. Olha, querido e querida, quando expulsou demônios, os fariseus cegos, ignorantes de suas próprias escrituras, acusaram Jesus de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios. Cristo raciocinou com os líderes religiosos sobre a sua irracionalidade. Ele então declarou que ele expulsou demônios pelo Espírito de Deus. Ele poderia, na essência de sua divindade, não expulsar demônios com seu próprio poder divino. Será que ele não poderia? Poderia. Sim, sem dúvida. Por que então ele não utilizou sua divindade nativa e essencial em vez do Espírito de Deus? A resposta curta é que Jesus queria afirmar que o reino de Deus havia começado e estava entre eles. É forte demais. É muito forte, meu Brasil. Agora, sua alegria. Lucas 10, 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, foi batizado cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto cheio do Espírito Santo, venceu Satanás pela palavra e recebeu a alegria do Espírito Santo na sua vida. Muitas vezes, querido e querida, muitas vezes pensamos em Jesus como um homem das dores, aquele profetizado por Isaías, o qual ele era com toda certeza. No entanto, a outra face de Jesus, que é vital para a sua obediência messiânica, ele era um homem alegre, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quando os 70 retornaram de sua missão bem-sucedida, Jesus declarou que viu Satanás cair como um relâmpago. E então que Lucas somente registra que Jesus se alegrou no Espírito. Também, à medida que Jesus se prepara para o seu êxodo com os seus apóstolos no cenário, lá no cenáculo, ele fala do gozo que permanece neles, em João 15, 11. Além disso, o escritor de Hebreus nos lembra que o Filho foi ungido com óleo de alegria, em Hebreus 1, 9. E havia uma alegria posta diante dele, em Hebreus 12, 2. Enquanto ele trilhava o seu caminho até a cruz do Calvário, assim o homem de dores era também um homem de alegria, e ele era tal no Espírito Santo. Ele era um homem feliz, era um homem alegre, era um homem de dores, mas um homem alegre porque ele estava cheio do Espírito Santo. Sua expiação, em Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo.
imaculado a Deus. Foi pelo Espírito eterno que Jesus se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. É forte demais. A expiação só pode ser compreendida por 3 palavras do Novo Testamento: redenção, reconciliação e propiciação. Ô glória! É na terceira, nessa palavra propiciação, que o impacto total do pecado se realiza quando a ira de Deus é derramada. Como poderia o corpo de Jesus Cristo suportar a fúria e o termo sem medida do cálice da ira do Deus Todo-Poderoso? Olha, meu querido, minha querida, o seu corpo, que foi preparado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, era um corpo real como o nosso corpo. Ele foi auxiliado em sua agonia e sustentado em seu corpo pelo Espírito Santo, para não ser consumido pela ira de Deus. É forte. Assim, foi através da habilitação divina do Espírito Santo na sua vida que Jesus se ofereceu imaculado a Deus. Olha, meu amado e minha amada, ora, todas essas coisas sendo operadas na natureza humana de Cristo pelo Espírito Santo, ele é dito oferecer-se a Deus através do Espírito eterno. Glória a Deus. Meu amado, também na sua ressurreição, na ressurreição de Jesus, em Romanos 8:11, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitasse Jesus habitasse em vós, olha que coisa tremenda. De particular importância é que Paulo, ele enfaticamente enfatiza, afirma que foi o Espírito de Deus que supervisionou o sepultamento de Cristo e o tirou da sepultura. As suas ordens finais e comissão aos apóstolos, em Atos 1, versículo 1 e 2, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, reunidos com seus apóstolos em Betânia, o Cristo ressuscitado, ressurreto, deu suas ordens finais para serem realizadas em sua ausência, em Lucas 24:50. Na grande comissão, Jesus os ordena a ir a todas as nações, a Jerusalém, a Judéia, a Samaria e também aos confins da terra. Em Mateus 24:18-20, em Lucas 24:46-49, Atos 1, versículo 8. A grande promessa, querido, querida, de Jesus, precedendo a comissão, é que ele é dado todo o poder nos céus e também na terra. E essa é a autoridade pela qual eles deveriam completar sua tarefa. O que Lucas salienta é que Cristo deu essa comissão final não apenas através de sua divindade nativa e essencial, mas através da autoridade do poder do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Também a sua doação, o envio do Espírito Santo em Atos 1, versículo 4 e 5, o primeiro ato oficial de Cristo Jesus, ao ser entronizado, foi enviar a promessa do Pai, o Espírito Santo, em toda a sua plenitude. No dia de Pentecostes, querido, querida, parte dessa atividade foi a distribuição soberana de dons espirituais entre os homens para a Igreja de Cristo, pelo Espírito Santo, assim através da doação do dom, desde o trono do céu, a sua igreja recebeu os dons. Jesus subiu ao céu e, juntamente com o Pai, enviou o Espírito Santo de volta à terra para aplicar eficazmente sua obra consumada como mediador. A conexão entre Cristo e o Espírito Santo, desde o nascimento até a ascensão, está agora
se completando na vida da igreja. A igreja é movida pelo Espírito. O outro Consolador é o Espírito Santo, que habita na igreja, que regenera, que dá poder, que usa com seus dons espirituais. A igreja, ela é cheia do Espírito para que cumpra a obra do Senhor, para que a obra do Senhor seja cumprida, para que missões sejam feitas. O Senhor derramou o Espírito dele sobre a igreja. O Messias, de acordo com o Batista, devia batizar com o Espírito Santo e com fogo, em Mateus 3,11, o que o coloca em uma categoria diferente dos juízes e dos profetas do Antigo Testamento. A autoridade para dar o Espírito foi o ponto culminante da exaltação de Cristo, que ele deveria derramar o Espírito de graça e de súplica sobre todo o seu povo. A sínopse aqui do primeiro ponto diz: o Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Cristo. É muito importante, querido. Vamos para o segundo ponto da lição. Jesus e a oração em seu ministério. Aqui o valor da oração e uma vida de oração são os dois tópicos desse ponto. Jesus, ele começou o seu ministério orando durante 40 dias no deserto. Depois disso, ele passou uma noite inteira orando para escolher seus discípulos, seus primeiros discípulos. Temos que orar sempre antes de iniciar qualquer tarefa, antes de sonhar e antes de dar qualquer passo, meu amado e minha amada. A oração é colocar tudo diante do Senhor e reconhecer que o sim e o não vem de Deus. É saber que o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O Senhor Jesus é Deus, mas ao tornar-se homem e andar nesta terra, quando ele se fez homem e andou entre nós, orou e nos ensinou também a orar. Se Jesus Cristo, sendo Deus, orou, nós também, meros homens mortais, precisamos orar muito mais. Nenhum ato de Cristo foi por acaso, meu amado e minha amada. Tudo o que ele fez e falou tem um impacto eterno. Todas as suas palavras e ações foram deixadas para nosso aprendizado e a nossa edificação. Oremos mais conforme o exemplo de Cristo, que possamos tomar Cristo como nosso exemplo. Glória a Deus. O Senhor Jesus orou por pessoas de todos os tipos. Jesus orou pelos enfermos, pelos paralíticos, Jesus orou pelos cegos, Jesus orou pelos surdos, Jesus orou pelos mudos, Jesus orou pelos endemoniados, Jesus orou pelos enlutados, e até diante do túmulo de Lázaro ele orou. Inspirados no Redentor, precisamos ter mais ousadia na oração, pois oramos ao Deus onipotente, o Todo-Poderoso. Os impossíveis são para nós. Deus desconhece a palavra impossível. A palavra impossível não existe no vocabulário de Deus, pois para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Glória a Deus. O Senhor Jesus orou dando graças antes da ceia, mas também orou suplicando a Deus antes da morte. No jardim do Getsêmani, ele orou estando com a alma tão angustiada que o seu suor tornou gotas de sangue. Ele, ao vir nesta terra, veio como homem perfeito. Assim, meu amado e amada, não se privou do sofrimento, mas também não se privou da oração. Devemos orar quando tudo vai bem, mas também devemos orar fervorosamente quando tudo vai mal. A vida de oração, querido e querida, que é dialogar com Deus, falar com Deus, a vida de oração do Redentor foi tão intensa
que até mesmo na hora de sua morte, momento mais difícil e doloroso da humanidade, ele orou fervorosamente, mesmo sofrendo dores incalculáveis na cruz do Calvário. Ele orou por todos nós, pedindo ao Senhor que perdoasse a todos, porque não estavam sabendo o que estavam fazendo. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Se o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o homem perfeito e santo, orou o tempo todo em que esteve na terra, nós devemos também orar. Também, meu querido, ele é o nosso supremo exemplo de oração. Foi ele quem disse: estejam de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Em Marcos 13, 33. Precisamos andar mais perto do Senhor Jesus e descobrir o prazer de uma vida de oração. Desfrute mais deste prazer intenso que é a oração sincera e verdadeira, ensinada e também inspirada pelo Mestre e Salvador Jesus. Quando você faz reuniões de orações e você convida as pessoas, poucas são as pessoas que vão. Quando você fala que vai ter um banquete, que vai ter uma festa, milhares de pessoas aparecem. Porque eles não querem se alimentar da unção, mas se alimentar daquilo que é terreno, daquilo que fica por aqui. Que possamos viver e ter uma vida de oração. Meu amado, o terceiro e último ponto da lição fala de uma vida na unção do Espírito. Uma vida na unção do Espírito é o terceiro e último ponto da lição. Com unção, nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. A semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus, em Lucas 4:8. É importante percebermos aqui, meu amado e minha amada, o primeiro tópico do terceiro ponto fala a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova suas forças e não permite que veja a obra do Senhor com um mero olhar humano e de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida. Quando crentes mudam de atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito Santo, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus, mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente, é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. O obreiro ele precisa dar exemplo de leitura da palavra, estudo da palavra, jejum, oração, uma vida com Deus. O obreiro ele não pode chegar na igreja e não ter um alimento de Deus para entregar para a igreja. O obreiro, eu considero ele como o garçom do céu. É ele que distribui ali a comida que Deus coloca na sua mão para distribuir para a igreja. Só que tem obreiro que não ora, não busca Deus, não estuda, não investe no conhecimento e nem cresce na graça, porque não ora, não busca
só tem a credencial. Credencial não leva ninguém para os céus. O que leva é uma vida de oração, de compromisso, de caráter, na presença de Deus. Então, meu amado, é muito importante vivermos uma vida de oração, uma vida na unção do Espírito do Senhor. O segundo tópico do terceiro ponto diz: a unção do Espírito Santo na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. Ser cheio do Espírito Santo, orar, jejuar, buscar a Deus, não é só para os obreiros. É para toda a igreja, todos os membros, todos os servos e servas do Senhor. Sim, meu querido. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 Epístola de Pedro 2,9. Mas precisamos, olha só que coisa tremenda, precisamente Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Mateus 28,19, Efésios 6,15. Mas para isso a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Mateus 25,4. Então exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou em qualquer esfera da sociedade. Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sobre a unção do Espírito Santo. João 14,26. É a unção do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai usar a tua vida, que vai estar na tua vida, que vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. É forte. Querido, a conclusão, a síntese do terceiro ponto diz: Jesus teve uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. Conclusão: nessa lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Olha que indagação importante. Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Seja cheio do Espírito, seja impactado pelo Espírito e viva uma vida no poder do Espírito do Senhor. O nascimento de Jesus foi por obra do Espírito, o batismo de Jesus foi por obra do Espírito. É coisa tremenda, meu amado. É coisa tremenda. É coisa maravilhosa. O que nós aprendemos, que Jesus, o seu nascimento foi por obra do Espírito, seu batismo foi por obra do Espírito, a sua tentação, ele foi guiado pelo Espírito para ser tentado, e o Espírito do Senhor estava com ele. O seu ministério, o Espírito Santo no ministério de Jesus. O Messias começa a expulsar demônios no poder do Espírito. O Espírito Santo alegrou a vida de Jesus. A expiação de Jesus foi por obra do Espírito Santo. A ressurreição de Jesus foi por obra do Espírito Santo. A sua doação, o envio do Espírito Santo, o outro Consolador, foi para encher a igreja, para que a igreja fizesse a sua obra. É coisa tremenda. Meu amado, minha amada, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude.